Olá, pessoal. Boa tarde. Né? Esse dia que Deus criou para nós, né? Esse dia que Deus fez para mim e para você, né? E estamos felizes de estarmos aqui, né? Estamos contentes, alegres por podermos estarmos vivos, né? Estarmos aqui de pé, né? Com fé, acreditando num Deus que é o Senhor Jesus Cristo, que pode fazer aquilo que é impossível a nós tornar possível, né? E eu quero te falar, te deixar uma mensagem nesse início de tarde, né? Uma mensagem nesse início de tarde que está no livro, na escritura, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, né? Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? E o Senhor Jesus, ele chegou ali na aldeia, né? Que moravam Marta e Maria em Betânia, né? E Marta estava muito preocupada com muitos serviços. E ela se aproximou de Jesus e falou com Jesus para o Senhor Jesus pedir à irmã dela, Maria, para ajudar ela naqueles serviços. Mas o Senhor Jesus falou: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, é necessário, né? É algo indispensável, é algo importante, é algo essencial para nós. É prioridade. E muitas das vezes, nós colocamos tantas outras coisas, tantos outros serviços como prioridade, como indispensável, né? Como de superior valor. Nós precisamos de casa, precisamos de carro, precisamos de comida, precisamos de um emprego, precisamos de uma renda, precisamos, né? Nós precisamos casar, aqueles que têm desejo de casar, né? Porque nem todos têm desejo de casar, né? Então, quem tem um desejo de casar é uma necessidade dele ou dela, né? Muitos têm desejo de ter filhos ou filhas, né? Porque outros não têm desejo de ter filhos e filhas, é uma necessidade. Muitos têm desejo infinitos, né? Muitos fazem projetos, têm inúmeros sonhos. Mas nessa palavra, no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, diz que só uma coisa é necessário. Marta estava ali diante do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E ela poderia ali também estar sentada junto com Maria, sua irmã, para ouvir o que o mestre tinha a dizer, o que o mestre tem a falar. E ela, preocupada, afadigada, ansiosa, como está escrito na própria palavra, com tantos serviços, né? Ela estava sobrecarregada com inúmeros serviços.
E o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, só uma coisa é necessário. Aí você diz hoje: mas irmã, como você quer me chamar, né? Mas onde está o Senhor Jesus? Porque lá o Senhor Jesus Cristo estava pessoalmente, né, com Marta e Maria, né? Boa tarde, a paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando aí, né? Irmã Cecília, né? Seja bem-vinda nessa live, minha irmã. Abraço, um cheiro apertado, um abraço apertado, né? Um cheiro. E o Senhor Jesus, e você pergunta, mas onde o Senhor Jesus Cristo está hoje? Onde eu encontrar Ele? Como eu encontro? Ele já ressuscitou, Ele já está à direita do Pai. Sim, Ele já ressuscitou, Ele já está à direita do Pai. Mas onde eu encontrá-lo? Nas Escrituras, que é a palavra dEle, que é a Bíblia, né, sagrada. E a palavra de Deus diz que a palavra dele está na nossa boca, no nosso coração, perto de nós. E a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, que de tais tem a vida eterna. Quando você estiver afadigado, quando você estiver ansioso, preocupado ou preocupada, né? Ansiosa, vá meditar na palavra de Deus. Abra a palavra de Deus e medite, que Deus vai falar com você pela palavra dele. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma e o nosso espírito. A palavra de Deus penetra a nossa junta e as nossas medulas. A palavra de Deus, ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. E, às vezes, hoje em dia, nós não queremos ficar muito tempo ouvindo a palavra de Deus. Tem momentos, às vezes, que nós estamos até afadigados com a própria palavra de Deus. Não queremos, estamos cheios. Às vezes dizemos assim: eu já ouvi tantas palavras. Eu estou cansado de ouvir tantas palavras. Mas na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor Jesus Cristo estava há 3 dias pregando para uma multidão. E aquele povo estava há 3 dias com fome, imagine. E era um lugar que não era lugar de conforto. Não era lugar, não tinha sofá lá, não tinha cadeiras, né? Não tinha cobertura. Não era um palácio. Jesus estava lá pregando para aquela multidão, né? O povo ali com certeza com frio. E a Bíblia deixa claro que estava com fome, mas eles ali estavam sedentos da palavra de Deus. Eles estavam com sede de ouvir a palavra de Deus. Porque é da palavra, a palavra de Deus é a boca do Senhor Jesus falando comigo e contigo. Nós estamos lendo as Escrituras, está escrito, sim, a palavra escrita. Mas Deus, o Espírito Santo inspirou homens de Deus para escrever essas Escrituras, é escrita realmente. Mas o mesmo Deus, o próprio Espírito Santo que escreveu, que inspirou homens a escrever essas sagradas letras, ele está vivo, ele é vivo, e ele continua falando, e ele permanece falando, e ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, ele expulsa demônio. Ele liberta o mais vil pecador. Boa tarde, irmão José Oliveira Souza, paz do Senhor. Deus continue abençoando. Seja também bem-vindo nessa live. E você diz, mas hoje, irmã, pastora, missionária, né, profetisa,
discípula, não importa como você quer me chamar. Porque são dons que Deus nos deu, né? Lá em Efésios 4 diz que o Senhor Jesus subiu aos céus e deixou os dons, né, de apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, doutores, né? E ele derramou do Espírito Santo sobre toda a carne. Lá em 1 Coríntios 12 fala dos dons, o dom de curar, o dom de sabedoria, né? O dom de maravilhas, a manifestação do Espírito Santo, revelação, está lá em 1 Coríntios 12, né? Inúmeros dons. E o Senhor Jesus, quando subiu à direita do Pai, está lá em João, ele deixou o Espírito Santo Consolador com nós, para falar do Senhor Jesus. O Espírito Santo fala do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo fala da palavra de Deus. Está lá escrito no livro de João. O Espírito Santo testifica do Senhor Jesus. Se alguém pregar para você e dizer que é o Espírito Santo e não fala do Senhor Jesus Cristo, não é o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Os três falam a mesma coisa. Pensam do mesmo jeito. Quando o Senhor Jesus estava na terra como homem, ele glorificava ao Pai. E hoje, o Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Boa tarde, irmão Iago, né? Seja bem-vindo, meu irmão. E que a paz esteja com vocês, sempre com vocês. E quando nós queremos ali ficar ouvindo a palavra de Deus, né? Se degustando na palavra de Deus, se deliciando na palavra de Deus, tendo sede da palavra de Deus, andar xarabacantaraia. O Espírito Santo fala ao nosso coração, ao teu coração, porque o seu prazer está na lei do Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso prazer tem que estar na palavra de Deus, que é a lei do Senhor, que é os mandamentos do Senhor. O nosso prazer não tem que estar naquilo que perece, porque olha, Deus tem algo maior para mim e para você, que é a vida eterna. Essa vida aqui na terra é passageira, é pouco tempo. Você precisa das coisas aqui da terra, sim, mas você precisa, o teu maior prazer tem que ser na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira, está lá em João 15, e o Pai, que é o Espírito Santo do Pai, que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria, é o lavrador da terra, que limpa a terra. Eu e você somos a terra de Deus, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, eu e você somos ovelha do pasto do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos vasos do Senhor Jesus. Eu e você somos os ramos. E o Senhor Jesus é a videira que produz uvas. Nós somos as uvas. Lá em Isaías capítulo 5 fala que nós somos as uvas. E nós não temos que ser uvas bravas, nós temos que ser uvas doces. Está lá em Isaías 5. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando nós nos deleitamos na palavra dele, nos descansamos na palavra dele, quando nós ficamos ali com a nossa esperança na palavra de Deus, acreditando, confiando na palavra de Deus, ele muda a nossa história, ele muda a nossa sorte. Porque Deus é amor, Ele é o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, e Ele é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, Ele é o libertador, Ele é o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo é a nossa riqueza, é o nosso tesouro, o Senhor Jesus Cristo é a nossa ciência, a nossa sabedoria. Ele é o nosso tudo, Ele é tudo o que precisamos. Por isso, né, nessa passagem de Lucas, capítulo 10, do versículo 38, eu quero que você acompanhe comigo, abra a Bíblia e manual. Se você não tiver a Bíblia manual aí, baixe no Play Store a Bíblia, né? Abra o seu notebook ou
o seu tablet, ou o seu celular, baixe o aplicativo da Bíblia e acompanhe, ou na Bíblia manual, porque nós temos que ter prazer em meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa receita, a palavra de Deus é o nosso norte, a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é a nossa direção, a palavra de Deus é o nosso fundamento, a palavra de Deus é o nosso alicerce, a palavra de Deus é a nossa sustentação, que é o Senhor Jesus Cristo. Está escrito que a casa construída na rocha e a casa construída na areia, a casa somos nós, a rocha é Cristo. E os dois, tanto a casa construída na areia como a casa construída na rocha, passa pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas tempestades, pelos mesmos ventos. Mas há uma diferença para aquele que está construído na palavra, na rocha que é Cristo. Você vai passar por tudo, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai passar por tudo, mas você está firmado na rocha. A rocha é Cristo e a rocha dá segurança. A rocha te sustenta. A rocha não deixa você cair. Ele não deixa vacilar o teu pé. O Senhor Jesus Cristo é a tua rocha, é a nossa rocha. E se nós estivermos firmados na rocha, que é a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele não te desampara, Ele não te deixa. Ele não te abandona. Deus não abandona o seu povo. Ele criou eu e você, a humanidade. É nós que abandonamos a Deus. É nós que deixamos a Deus. E como é que nós deixamos a Deus? Nós deixamos a Deus agindo com incredulidade, não crendo mais. Nós deixamos a Deus deixando de obedecer, de fazer a vontade dele, que é a palavra dele, de obedecer a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos. Que mandamentos é esse? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus acima de tudo e de todos e amamos o nosso próximo, nós não conseguimos cometer o mal para o nosso próximo. Quando nós amamos a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, desculpa, nós não roubamos. Se eu amar o meu próximo, o meu irmão, eu não vou matar ele, eu não vou assaltar ele. Se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos desejar o mal a ele. Se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos adulterar. Se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos mentir contra ele ou ela. Se nós amarmos o nosso próximo, nós vamos honrar o pai e a mãe. Se nós amarmos o nosso próximo, nós vamos praticar o bem. Se nós amarmos o nosso próximo, nós vamos orar pelo nosso próximo, interceder pelo nosso próximo. Se nós amarmos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Porque como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão, não ama o seu próximo? Nós temos que amar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo. Por quê? Porque quando amamos, vamos desejar o bem a ele. E vai vir recompensa para a minha vida e para a tua vida. Mas não é um amor fingido, não, é o amor verdadeiro. Não é o amor para querer retorno, não é o amor para fazer berganha, mas é o amor puro. O amor puro, porque o nosso Deus, ele é puro. O amor que não quer nada em troca. O amor que não faz nada por berganha. O amor, como lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz, o amor tudo suporta, tudo entende, tudo compreende. Deus, o Pai, enviou seu único Filho Jesus Cristo por amor a todos nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Boa tarde, irmão Jorge Paranaguá. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus continue abençoando, continue aí na live assistindo. Chame outras pessoas, convide outras pessoas para participar dessa live, para ouvir a palavra de Deus, que é o necessário para nós. Então, Marta e Maria estavam ali afadigadas. Marta, não Maria. Estava afadigada, ansiosa, com muitos serviços. E ela disse, Senhor Jesus, pede a Maria para me ajudar nesses serviços. Imagine, às vezes nós pedimos a Jesus para pedir a outras pessoas para nos ajudar.
Às vezes nós dizemos, Jesus, pede a minha esposa, pede ao meu esposo, pede ao meu filho. Senhor Jesus, pede ao meu vizinho. Senhor Jesus, pede ao meu amigo, andar xarabacantará. Senhor Jesus Cristo, pede a alguém para me ajudar. Que estou afadigado, afadigada, ansioso, ansiosa como Marta ali em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para Marta o que ele está dizendo na palavra hoje para mim e para você. O Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é necessário para você, é completo. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele é completo, ele é tudo que você e eu precisamos. Você não precisa de mais nada a não ser o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida. Ele se entregou no meu e no teu lugar. Ele riscou a cédula que te condenava, que me condenava. E ele cravou ali no madeiro, na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, lá em Gálatas 3, fala, em 2 Coríntios também 3, fala que ele assumiu a maldição da lei de Moisés no meu lugar e no teu lugar. Ele assumiu a maldição da lei de Moisés, que é a letra. A letra é a lei de Moisés. A letra não é o estudo secular, não. A letra é a lei de Moisés que mata. Hoje não é o ministério da condenação, escrito em pedras, mas hoje é o ministério da reconciliação. Hoje é o ministério do Espírito Santo que te dá vida. Eu e você em ofensas e em pecados. O Deus nos deu o Espírito de vida. Está lá escrito no livro de Efésios. Que ele nos vivificou, nos deu vida. Nós em ofensas e em pecados. Renova a tua mente nessa tarde. Jesus Cristo é o renovo. Jesus Cristo é a glória da segunda casa. Ele pediu ao Pai para tirar o antigo, a primeira casa, que é a antiga aliança. E ele pediu ao Pai para estabelecer a nova aliança, o novo concerto. O castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele foi castigado no meu lugar e no teu lugar. O Senhor Jesus Cristo assumiu os teus pecados e os meus pecados sobre ele, no madeiro, na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo assumiu a tua dor, a minha dor, o teu sofrimento, o meu sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, ele assumiu as tuas doenças, as tuas enfermidades. Boa tarde ao irmão Balbino Silva, seja bem-vindo nessa live. Lá em 2 Coríntios, depois você medita, porque se eu for agora ler todas as escrituras, o dia, a noite não dá, mas medite depois lá, quando terminar essa live, em 2 Coríntios capítulo 15 e em Gálatas capítulo 3, que o Senhor Jesus, ele se fez maldito por você e por mim, ele assumiu a tua maldição, a minha maldição, e se nós crermos na palavra de Deus, nós vamos ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É as maravilhas de Deus. O que é glória? É os milagres do Senhor Jesus. O que é glória? Os céus proclamam a glória de Deus, a terra proclama a glória de Deus, o mar proclama a glória de Deus, nós proclamamos a glória de Deus. A criação de Deus proclama a glória de Deus. O nosso Deus é Deus de glória, de maravilhas, de milagres, ele não mudou. Nós temos que querer ficar tempos e tempos e tempos lendo, meditando a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus. Porque é pela palavra. Ele falou para Pedro, lançai a rede sobre a minha palavra. E quando Pedro ali não conseguiu pescar nada, ele profissional na pesca. Ele sabia como pescar, ele tinha toda a técnica, mas ele não pescou nada naquele dia. E Jesus chegou para ele e disse, lança sobre a minha palavra. E ele lançou sobre a palavra de Deus. E lá em João diz que ele pescou 153 grandes peixes. Ou seja, quando nós lançamos a situação sobre a palavra de Deus, o que é que você está enfrentando? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe o que você está passando e enfrentando. Eu não sei se é na área sentimental, conjugal, né? Se é na área da saúde, se é na área espiritual, material. Mas lança sobre a palavra do Senhor. Lança a tua ansiedade, os teus desejos, os teus projetos, os teus sonhos sobre a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade e eu cuido de vós. Quando nós lançamos os nossos anseios, os nossos desejos sobre o Senhor,
Ele cuida de nós. Então a nossa segurança é Cristo, a nossa rocha é Cristo. Cristo tem tudo que eu e você precisa. Tudo, tudo. Ele é completo. E a divindade está sobre o Senhor Jesus Cristo. Deus é Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, o Pai fala sobre o Filho. Depois que terminar essa live, você vai meditar. Hebreus capítulo 1, o Pai falando sobre o Filho. Ó Deus, Tu és Deus. E o Teu trono subsiste para sempre. O Pai chamou o Filho de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em 1 João diz que nos 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito Santo. E o sangue do Senhor Jesus Cristo não é sangue de bode nem de touro. Está lá escrito em Hebreus. Não é sangue de touro e de bode, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele purifica a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu, o velho homem Adão morreu junto. Nós temos que renovar nossa mente com o homem criado para a santidade, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tirar a mente de Adão, da natureza velha. O Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo está no Espírito Santo, habitando dentro de mim, de você. Tome posse dessa palavra nessa tarde. Receba essa palavra nessa tarde, que o Espírito Santo está dentro de você, na pessoa do Filho de Deus. E ele clama: Abba, Pai, meu Pai. Ele não vos deu espírito de escravidão. Ele tirou o espírito de escravidão para nós não andarmos mais escravo do pecado, escravo do mundo. Mas ele nos deu espírito de adoção de filhos de Deus, que podemos clamar: Abba, Pai. Então que nessa tarde você guarde essa palavra em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Que só uma coisa é necessário. O Senhor Jesus falou para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E ali Maria escolheu a boa parte, e ela não sabia lá na frente que o irmão dela, Lázaro, ia morrer. Olha o quanto a gente conhecer a palavra de Deus. Porque lá em Oséias diz: o meu povo erra e sofre por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer as escrituras. Porque quando nós estamos firmados na palavra de Deus, pode vir tempestade, vendaval, porque vem, a casa continua na areia e na rocha. Pode vir o que for, mas não vai te tirar da presença de Deus, porque nada nos separará do amor de Deus, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou: nada nos separará do amor de Deus, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Maria estava ouvindo a melhor parte. Maria não sabia, e Marta, que lá na frente o irmão Lázaro ia morrer. E aquela palavra ia fortalecer Maria e Marta. É aquela palavra que é o Senhor Jesus Cristo ia firmar Maria e Marta. Ia aumentar, acrescentar a fé de Maria e Marta. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se nós examinarmos as escrituras, nós vamos ver que lá, eu não vou aqui lhe dizer o tempo nem a hora, o Lázaro, o irmão de Marta e Maria, morreu. E se elas não conhecessem a palavra, hein? Se elas não tivessem ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, elas mesmo ouvindo a palavra, ela disse o quê? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro, quando Lázaro estava morto, Jesus chorou. Jesus chora. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Que é gemido? Choro. O Espírito Santo, ele chora por mim, por você. Às vezes você diz: não tem quem clame por mim, não tem quem ore por mim, não tem quem busque por mim. Aleluia, glória ao nosso Deus vivo, Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, minha irmã e meu irmão, ele intercede por você e por mim com gemido inexprimível. Aquilo que você não consegue exprimir para Deus,
O Espírito Santo exprime por você. O Espírito Santo é consolador. O Senhor Jesus Cristo também é consolador. E o Espírito Santo, ele pega, ele não leva as minhas orações e atua do nosso jeito. Oração não é técnica, não é reza. É você ser sincero e verdadeiro com Deus. É você abrir o seu coração, ser sincero e verdadeiro com Deus. E quando você é sincero e verdadeiro com Deus, o Espírito Santo filtra as tuas orações, porque ele é o advogado. E ele escreve tudo como advogado ao Pai, para que o Pai assine a tua vitória. Aleluia. Então você não tem que copiar ninguém. Você tem que ser você mesmo. Deus quer que você seja você mesmo. Deus vai te usar do seu jeito. E o Espírito Santo vai filtrar as tuas orações. O Espírito Santo vai é como a gente quando vai, né? Boa tarde, irmã Lucimara Santana, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus, nessa live. Vamos convidando outras pessoas para ouvir a palavra. E quando você vai, né, não sei se você já foi, mas já ouviu falar. Quando vamos a um consultório de um advogado, né, ou quando conversamos com um advogado, ele não coloca a nossa linguagem no processo, não. Não, porque a nossa linguagem é popular. A nossa linguagem não é a linguagem que um juiz vai entender, que o advogado, ele ouve você e eu, mas ele escreve na linguagem científica, na linguagem técnica, na linguagem que o juiz vai entender, na linguagem jurídica, né? Então, você não precisa ser formado em direito para falar com Deus. É bom fazer direito, sim. É bom estudar, é bom ser médico, é bom ser dentista, é bom estudar, não importa. Mas para você falar com Deus, você não precisa ter palavras eloquentes, palavras sábias, de conhecimento. Não, para falar com Deus você não precisa usar palavras técnicas, porque Deus te conhece e me conhece. Deus sonda o teu coração, Deus sabe quem você é, Deus sabe que você não estudou, Deus sabe que você não sabe, como o ditado popular, fazer um ó com a garrafa, mas quando você fala, o Espírito Santo vai te usar, o Espírito Santo vai tomar a tua boca, andar xarabacantaraia, como lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Aqueles homens e aquelas mulheres eram doutos, só falavam na sua própria língua do seu país, nem direito falava a sua própria língua, o seu próprio idioma. E lá em Atos capítulo 2, depois você medite, depois que terminar essa live, e tinham ali pessoas de todos os países da terra, lá em Jerusalém, naquela época, em Atos 2, e o Espírito Santo tomou aqueles homens para falar em línguas e idiomas de todos os países, homens que não estudaram outras línguas, e que não estudaram outros idiomas, e começaram a falar em variedade de língua dos homens, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, aqueles que não conheciam a palavra de Deus, porque nós somos brasileiros, né? Nós falamos o português brasileiro, mas se vier um chinês aqui, se vier um alemão, se vier um judeu, se vier um romano, né? Ou seja, são quase 200 países no mundo. Se vier pessoas de todos os 200 países falar comigo, eu não sei falar o idioma deles, então o Espírito Santo vai me usar para falar no idioma deles, para traduzir aqui a nossa Bíblia, a escritura que está em português, na nossa língua, traduzida por português, para nós falarmos em outra língua de outro país, para que eles entendam o que eu estou falando. Claro que hoje no Google, né, e outros meios de navegadores, tem os tradutores para traduzir a língua para vários países, mas eu estou te falando que aqueles homens, na época eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, aqueles homens não tinham cursado universidade, faculdade, aqueles homens mal sabiam falar a língua deles. E Deus, o Espírito Santo, derramou sobre eles e eles falaram em língua de outros países para a pregação do Evangelho. E às vezes nós queremos falar em outras línguas, mas língua é um dom, é de acordo com a necessidade. Está lá escrito em 1 Coríntios 12, Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar eu e você de acordo com a necessidade daquele lugar, daquela cidade, daquele país, daquela pessoa. Então a palavra de Deus diz: não te preocupe com o que vai falar, que é o meu Espírito que fala. É o Espírito Santo de Deus que fala na nossa boca. E Deus diz: abre a boca que eu encho. Então vamos fazer uma oração, eu e você aí, e vamos encerrar, né? Ou seja, e fique nessa palavra em Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao 42.
E as outras que eu falei com você, para que você, depois da live, vá meditar nela, porque a vida eterna está na palavra de Deus. Jesus Cristo é a vida eterna. E Ele quer dar algo melhor para nós, que é a vida eterna. Por isso Ele diz para não ajuntar tesouros na terra. Por isso Ele diz, aleluia, não ajunteis tesouro na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntar tesouro no céu, que nem a traça nem a ferrugem corrói. Às vezes nós estamos preocupados com riquezas, nós estamos preocupados com dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro é bom sim, mas é para necessidade. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que vai passar e nós não temos que estar apegado a dinheiro, apegado à riqueza. A riqueza é de Deus sim, quem faz o homem ser rico é Deus, mas nós não temos que estar apegado às riquezas, aos bens materiais, porque se nós ficarmos apegados aos bens materiais, se nós ficarmos apegados às coisas dessa terra, não vamos conseguir dar conta da pregação do evangelho, não vamos conseguir anunciar o evangelho a toda criatura. E quantas almas aí estão perecendo, quantas almas aí estão descendo a sepultura porque você não falou do amor de Deus para aquela pessoa. Se levanta nessa tarde e vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Deus. Eu não sei falar. Isaías também disse que não sabia falar, mas Deus enviou lá, né, o anjo e queimou os lábios de Isaías com tenaz, que é um tipo de vara, né? E colocou com tenaz, que é um tipo de vara, e colocou a brasa naquele tipo de vara, e colocou nos lábios de Isaías e queimou. Ou seja, a palavra de Deus é fogo consumidor. Deus te batiza com o Espírito Santo. Vai anunciar a palavra, que tem pessoas aí que estão precisando ouvir da palavra, porque a palavra de Deus diz quão bom suave é que os irmãos vivem em união, e quão bom suave é aqueles que anunciam a palavra de Deus, calçar os pés com o evangelho da paz para anunciar a palavra de Deus, que é a paz. Jesus é príncipe da paz e Ele quer que nós anunciemos a paz para as pessoas, que é Jesus. Jesus Cristo é a paz. E Ele diz, eu vos dou a minha paz. Não vos dou a paz que o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz, porque a paz do mundo não é paz. É fachada, é aparência. Não muda, não transforma, mas a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o reino dele no meu coração, no teu coração, te transforma e me transforma. Então, receba a paz do Senhor Jesus Cristo em teu coração. Acalma o teu coração nessa tarde. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, te dá paz, te dá refrigério, te dá o bálsamo, te dá tranquilidade. Então, para de se inquietar, de se afadigar com as coisas dessa terra. E faz como Maria. Se deleita só na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é Jesus Cristo, e só Ele tem tudo para mim e para você, e só Ele, e Ele está no teu barco, e o teu barco não vai naufragar, aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo está no teu barco. Ele é o marinheiro, Ele vai te conduzir, Ele é o teu guia, Ele vai te dirigir, aleluia. O teu barco não vai naufragar. O Espírito Santo está me tocando para falar com alguém aí. O teu barco não vai naufragar, porque é o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo é o marinheiro, Ele está dirigindo e Ele tem o controle de todas as coisas. Se apega ao Senhor Jesus Cristo, Ele é a tua rocha, e rocha é segurança, rocha é confiança, rocha é sustentação. Aleluia! Rocha é sustentação, rocha é sustentação, a rocha é sustentação. A rocha tenta, a rocha te segura, que a rocha é Cristo, é a palavra de Deus. Então, nessa tarde, vamos orar junto e confie na palavra de Deus. Se apegue na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. O Senhor Jesus é Deus de vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. A vida no espírito, a vida no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. Para de tristeza nessa tarde, confia em Deus, que Ele te sonda e te conhece, Ele te dá vida aos teus pensamentos, a tua mente, o teu coração, Ele dá vida ao teu corpo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar juntos aí, coloca a mão no seu coração. Pai dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que essa pessoa está passando, mas o teu Espírito sabe. O Senhor que sonda os corações. Senhor, visita a mente, os pensamentos. Essa pessoa que está afadigada, afadigado. Como está escrito em Lucas 10, 38 ao 42.
essa pessoa que está ansiosa com tantas coisas, essas pessoas que estão com dívida, essas pessoas que estão com o nome no Serasa, no SPC, essa pessoa, Senhor, que não tem conseguido administrar aquilo que o Senhor deu, que não tem conseguido administrar os bens, porque tem comprado além, tem feito coisas que não pode, como o ditado popular diz, tem que colocar o braço aonde tem que colocar o chapéu aonde o braço alcança. E às vezes você tem colocado o chapéu aonde o braço não alcança. Então, nessa tarde, reflete sobre isso e compra aquilo que tu pode. Faz uma agenda, faz um planejamento. O dinheiro que tu ganha dá para tudo, mas é que às vezes nós queremos comprar aquilo além do nosso dinheiro, além da nossa renda, porque nós ficamos olhando a vida de A e de B, nós ficamos olhando a vida dos outros, que tem isso e tem aquilo, e às vezes você diz, o outro tem isso, tem aquilo, eu não tenho. E o que é que tem? Se o outro tem, não, problema. Se você não tem, problema. Nós temos que ser grato a Deus pelo que Deus nos deu. Como o ditado popular dizia, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Quando nós somos gratos a Deus pelo pouco que nós temos, e fazemos aquilo que podemos, não ultrapassar do valor, dá tudo certo. E você vai ter uma vida quieta e sossegada. Porque a palavra de Deus diz, se tiver com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, estejais vós contentes. Mas às vezes nós ficamos descontentes, insatisfeitos com tudo, reclamamos de tudo, murmuramos de tudo. Às vezes nós somos ingratos e Deus quer que nós sejamos gratos. Deus quer que nós demos graças a Ele por tudo, porque é Ele que acrescenta, né? Trabalhe, estude, faça a obra de Deus, dê prioridade às coisas de Deus, porque há tempo para todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego essa pessoa em tuas mãos, Senhor. Todos esses que estão assistindo e que vão assistir mais tarde, durante a noite, nos outros dias, toma em tuas mãos, Senhor. E que todas as bênçãos que estão no livro de Efésios do Senhor, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e materiais. Esteja na vida de todos eles e elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e um beijo no seu coração. Fica na paz.